Bom dia, André, tudo bem? Bom dia, Aqui tio em Léo. Horta. Tá joia? Bom dia, Bom dia, tudo bem? sim. Ovo. Vamos começar então? Ótimo. Bom, já são 8h40, né? A gente vai começar a nossa aula. A tia vai começar com dois recadinhos para vocês, depois nós vamos falar do nosso assunto. Bom, ainda tem alunos pendentes com a. Deixa eu colocar aqui. Tem alunos pendentes com atividade em relação às eras geológicas, que era um desenho mostrando os principais acontecimentos que aconteceram desde o surgimento da Terra. Então tem toda essa linhagem ali para fazer, tá? Então tem alunos me devendo ainda. É uma atividade que vale 3 pontos, tá? Então vocês Professor, precisam qual é a atividade que eu enviar cheguei agora? a atividade das eras geológicas, Breno. Ah, tem que desenhar? Você já enviou. Ó, Hum. você já Já enviou, enviei, tia. a Alana já enviou, a Anabelle enviou, Breno enviou, Eduardo já enviou, Isabela, João Gabriel, Késia, Lívia, Maria Eduarda, Maria Luísa, Mariana, Olavo, Pietra, Sara, Tiago e Gabriele. Todos já enviaram. Quem eu não falei é porque ainda não enviou para a tia. Mandem pelo WhatsApp, tá? Que aí já chega, a tia já olha, avalia e registra, tá? E outra coisa, a atividade da semana passada, que a tia passou para vocês, a maquete de um vulcão. Teve alunos que já enviou para a tia a maquete, estão de parabéns, os vulcões ficaram lindos. Agora, junto da maquete, foi uma folha ali com algumas perguntinhas. Então, quando a tia pede ali elaborar Tia, um vídeo. Oi. a maquete eu não fiz, mas a folhinha eu fiz. As E- perguntas lá. Ô, tio, o meu Então, vulcando. então, quando a tia fala assim, ó, elaborar o vídeo, primeiro vocês vão fazer o vulcão, toda a estrutura de um vulcão. Vocês viram que aquela estrutura de um vulcão, aquela estrutura é de um vulcão central, porque nós vimos que o vulcões as erupções dividem-se de duas maneiras, centrais e fissurais. Aquele vulcão ali, ele é de uma erupção central ou fissural? Qual é? Central. Central, muito bem, Breno. Central. Então, quando vocês tiverem terminado de fazer o vulcão, vocês vão explicar através daquela pesquisa que eu pedi para vocês fazerem,
né? O que é um vulcão, quais são as partes de um vulcão, como eles surgem, quais os tipos de vulcões, como que ocorre a erupção, tá? Quais as vantagens. Então, vocês vão, né, pegar o vídeo, vamos supor que aqui seja o meu vulcão. E aí vocês vão gravar. Esse é um vulcão de uma erupção central, um vulcão, aí vocês vão classificar o vulcão é isso, isso, isso. Ele pode ser classificado em dormente, extinto, ativo, e explicar. Vai fazer um vídeo explicando tudo sobre os vulcões. Não é só fazer o vídeo do vulcão e enviar para a tia, tá bom? Entendido? Vocês têm até sexta-feira para enviar essa atividade do vulcão, tá ok? Professor, Professora, só tá esperando Eu você secar. tô procurando o bar ainda, por causa que aqui por onde eu moro não é assim muito fácil de achar. Aí não enviei ainda por causa do barro mesmo. Tá bom? Ô, tio, Então, meu vocês vulcão tá secando, tá bom? Aí eu vou Tá. fazer o vídeo. E lembrando que essa atividade foi dia 17/8 do vulcão, tá? Para Professora. confeccionar o vulcão foi dia 17 ali, né? Para fazer e tudo e enviar. Então a tia vai esperar até sexta, tá bom? Entendido? Sim. A tia agora vai fazer a chamada para nós começarmos a falar um pouquinho sobre as rochas, tá? Vai ser qual página? Agora, página 32. Qual livro? Nós vamos finalizar o livro 2, tá? Vamos lá. Alana. Anabelle. Anthony. Presente, cachorro quente. Breno. Danilo. Presente. Davi Presente, Ferreira. professor. Davi Ferreira. Peguei. Davi Santana. Devson. Eduardo. Presente. Érica. Gabriel Boldrini. Gabriel Bonfante. Heloísa. Presente. Isabela. Presente. João Gabriel. Tô aqui. Késia. Lívia. Presente. Maria Eduarda. Presente. Maria Luísa. Maria Victória. Mariana. Mateus. Olavo. Presente, professora. Pietra. Samuel. Anabelle entrou. Anabelle tá aí? Tô vendo o nome dela. Você tá aí, Anabelle? Ana. Sara e Tiago. Sara, eu vi. Sara. Tô aqui, tia. Tiago. Anabelle. Muito bem. Então, agora... Tô aqui, tia. Oi. Dá pra ouvir bem? Ou tá muito baixo o meu som? Não, tá bom. Bom, então, nós vimos, então, né, que o capítulo 6 falava um pouquinho dos agentes internos, né? E esses agentes internos, então, nós temos ali vulcanismo,
tectonismo e abalos sísmicos que atuam no interior da Terra. Esses agentes internos ali, eles atuam também nas principais formas de relevo da Terra, tá? Através, então, dos seus movimentos, tá? E as principais formas de relevo da Terra, quais são? Planaltos. Ó, vamos ali na página 54, que a gente já faz uma revisão de tudo. Planalto, montanha, Isso. depressão, Planície. E as planícies. Isabela, e aí, então, vamos conceituar cada um deles. Isabela, o que você entende por planície? Calma aí, tia. Eu fiz aquele mapa conceitual. Calma aí. Ótimo. Então, vamos lá. 54 páginas? Na página 54. Ô, tia, eu também fiz uma. Ótimo. Então, pode... Depois que Isabela Ô, lê, tia, você pode Eu falar. não achei ele, acho que tá lá no meu quarto, mas eu vou falar o que eu entendo de planície. Para mim, na minha opinião, planície seria uma superfície geralmente plana. Tipo assim, plana, sabe? De baixa altitude. Foi isso que eu entendi. Uhum. Isso. Então, as planícies, elas são superfícies planas, de baixa altitude, e elas são resultados de quê? Dos processos de sedimentação. Por quê? Assim como os agentes internos, nós temos também a ação dos agentes externos. Quais são os agentes externos ali, então? O vento, mais o quê? O gelo, a água. Uva. A água, né? A água da chuva, a água dos rios, a água dos mares, mas nós temos também... Oi? É qual página do livro? 54. Ah. 54. Por quê? Porque esses agentes externos, também chamados de exógenos, né? Assim como os ventos, a água da chuva, a água dos rios, a água dos oceanos, as geleiras, Livro 12, os livro seres 3. vivos, eles são responsáveis pela modelagem do relevo aqui na superfície terrestre. Então, essa modelagem, ela acontece pelos agentes externos, tá? Então, os agentes internos ali, como os endógenos, também podem ser chamados endógenos, eles são construtores do conjunto de relevo. Os agentes, lembre-se, tá? Agentes internos, eles são os construtores do relevo, do conjunto de relevo, como principalmente as montanhas. E os agentes externos, que atuam aqui no exterior da Terra, eles são os responsáveis para quê? Pela modelagem dessas formas de relevo, tá? Então, as planícies são as áreas mais planas, de baixa altitude e que, né, são formadas a partir do acúmulo de materiais. Materiais que vêm proveniente da água dos rios, né, da água dos mares, tá? Então, e planaltos? Alana, o que são planaltos? Eu achei o meu mapa conceitual aqui. Fala para ti o que são esses planaltos. São as formas de relevos que são planas. Aí, pelo que eu vi aqui na imagem, é tipo uma montanha, só que em cima é liso. Plano. Então, irregulares, não é isso? Então, os planaltos, eles são formas de relevos, ora plano, ora irregular. Né? Que em cima pode estar mais plano, mas ela pode também estar irregular. Isso ali vai acontecer conforme o processo erosivo dos planaltos, tá? Em relação à sedimentação. As bordas deles ali, né? O lado ali do planalto, eles acontecem de ser irregulares devido ao processo de erosão. Olha ali na página 55, onde eu tenho o planalto,
né? Então, o que eu vejo? Que a lateral dele é bastante erodido. Por que há bastante erosão ali? Dois agentes principais ali levam a essa erosão. Quais são eles? Vou falar um. O vento, que vai desgastando a rocha, vai tirando, né, as partículas da rocha. E o outro? Erosão. Então, mas qual é o outro agente? Água da chuva? A água da chuva, porque vai batendo e vai lavando a rocha, retirando, então, partículas da rocha. Tá? Então, os planaltos são formas de relevo relativamente em cima deles, são elevados, porém, a parte de cima, muitas vezes, é o quê? Ela é plana, tá? Isso ali... Oi. Eu fiz o plano de ação, não. O mapa conceitual com desenho explicando. Ótimo, muito bem. Ô, tia, Então, rapidinho. ó, O que eu botei aqui no Planalto? Eu botei uma coisa a mais, que tem os Chapadas, que são uma área de terra elevada com topo plano, as escarpas, que lembram um degrau e formam assim nas bordas do Planalto, quase vertical ao solo. exato, porque é as duas maneiras como os planaltos eles subdividem. Os planaltos subdividem-se, então, em chapadas, como está mostrando ali do lado, tá vendo? É um relevo tabular com elevações íngremes e o topo plano. Do lado ali, eu posso dizer, então, que é o quê? Uma chapada, que o topo ele é elevado, porém o topo é plano. Então, é uma área de planalto classificado como chapada. E nós temos, então, as escarpas. As escarpas, elas acontecem onde? Nas bordas dos planaltos, que vão formando-se como se fosse uma escada, tá? Então, como se fosse uma escada. Então, quando vocês vê ali, né, as áreas de planalto sendo classificadas ali como uma escadinha, né, nós chamamos então de escarpas. Ah, tá. E aí vem as depressões. Lembra que a tia falou que quando as placas tectônicas se chocam e elas se separam, elas causam quem? Os falhamentos. Muito bem, elas causam os falhamentos, tá? E daí, a partir desses falhamentos, vão surgindo quem? As depressões. E quais são as depressões? O que são as depressões? Eu posso falar o meu? Pode. Eu botei aqui que depressões são áreas rebaixadas em relação aos relevos circundantes e elas são divididas em duas, que é a depressão relativa e a depressão absoluta. A depressão relativa, ela se encontra em localidades mais baixas. E a depressão absoluta, ela é abaixo do nível do mar. Do mar, né? Então, como a tia falou, essas depressões, elas são causadas pelos falhamentos, que são os movimentos, né, que acontecem ali entre as placas tectônicas. E ali, essas depressões, elas são as áreas mais baixas em relação ao terreno vizinho. Então, aquelas áreas que são mais baixas em relação aos terrenos vizinhos são chamadas, então, de depressões. Essas depressões, elas podem ser classificadas como absolutas e relativas. Quando é que elas vão ser absolutas? Quando elas estiverem abaixo do nível do mar, tá? Então, as áreas mais baixas do nível do mar, elas são chamadas de depressão absoluta. Você tá aqui, mas a depressão tá abaixo, o mar tá aqui, a depressão tá aqui, ela é uma área abaixo do nível do mar. Então, ela pode ser chamada de depressão absoluta. Agora, se a depressão estiver acima do nível do mar, né, como se o mar tivesse aqui, tem uma área de elevação, e nessa área de elevação, perto dela tem uma depressão. Então, essa área, se ela estiver acima do nível do mar, ela é chamada, então, de depressão relativa, tá? Relativa é acima do nível do mar, né? E absoluta é abaixo do nível do mar. E ali, por fim, nós temos quem? As montanhas. As montanhas, elas são formadas, então, por qual movimento, então? Interno ou externo? Quais são o que dá origem às montanhas?
São os dobramentos. Se são os dobramentos, as montanhas também elas são de origens internas, pelo movimento das placas tectônicas, que é o dobramento. As montanhas, elas podem ser classificadas como jovens e antigas. Como que eu posso dizer, como que eu diferencio uma montanha jovem de uma montanha antiga? Vocês sabem como? Quando uma é maior. Quando uma é, tipo assim, um pouquinho maior que a outra? Um pouquinho maior que a outra? Não. Como que a gente pode ver? Como que a gente vai diferenciar? Lembrando que as montanhas, elas são elevações com mais de 300 metros de altitude, tá? Então, aquele conjunto de montanhas que tem mais de 300 metros de altitude, né? E a gente classifica como montanhas. E quando tem, só um minutinho, tá, Danilo? Quando tem aquele conjunto de montanhas, várias montanhas juntas, nós chamamos de quê? Cordilheiras, né? Aqui na América do Sul, nós temos quem? A Cordilheira dos Andes. Muito bem. Nós temos, então, aqui na América do Sul, nós temos a Cordilheira dos Andes, que percorre toda a faixa oeste ali da América do Sul, né? Então, é um conjunto de montanhas. Essas montanhas se originaram, então, a partir desses movimentos internos ali, tá? Temos o Monte Everest, que é o monte mais alto do mundo, com 8.848 metros de altitude, tá? Localizado ali na Cordilheira do Himalaia, no continente asiático. Então, essas montanhas, elas passam por processos erosivos dos agentes externos, a ação da água, a ação, né, da chuva, dos ventos, e é assim que eu consigo identificar quando uma montanha é jovem e quando é uma montanha mais antiga. Como? Se o topo da montanha for arredondado, sinal que aquela montanha é de uma formação mais antiga. Agora, se o topo da montanha for mais íngreme assim, ó, se ele for mais pontiagudo, é uma montanha mais jovem. Por quê? Por quê? Muito bem, Danilo, por conta da erosão, tá? Então, ali, se arredondou o topo, é porque já sofreu muita erosão proveniente, então, tanto do vento quanto da água da chuva. E vai desgastando e vai fazendo o quê? Retirando as partículas, tá? Da rocha e vai arredondando o topo. É assim que a gente classifica uma montanha antiga e uma montanha mais jovem. Ok? Ok. Certo? Isso, muito bem. Oi? Mais jovem, mas, tipo assim, mas continua sendo muito velha, né? Isso. Ela é jovem, mas é mais velha. Mas em relação àquelas que têm o topo mais arredondado, ela acaba se tornando um pouco mais jovem. E ali, será que no Brasil, quais são os tipos de relevo que predominam no Brasil? Qual é o relevo predominante no Brasil ali? Planalto, depressão e planície. Planalto, depressão e planície. Isso. As principais formas de relevo que predominam no Brasil é planaltos, planícies e depressões. E depressões. Isso mesmo. Agora, quando eu volto para o nosso estado, qual é a forma de relevo ali que predomina no nosso estado? O planalto e um pouco de planície. Planalto. Isso. Então, as duas formas que predominam no Brasil, no Espírito Santo, é quem? Os planaltos e as planícies. Isso. Mas quer dizer que não tem depressão? Tem depressão também. Porém, assim, o que mais predomina são essas duas formas de relevo, planaltos e planícies. Quais das duas formas de relevo, qual das duas é mais propícia para o desenvolvimento das atividades econômicas? Tia Andréia. Oi. Não. Eu vou ter que sair da aula porque eu vou no médico, que eu tenho uma consulta marcada para 9 horas. Aí eu vou ter que sair. Então tá jóia, tá, meu bem? Vai com Deus. Beijo. E aí, pessoal, nós temos então, né, a principal forma de relevo
para moradia, né, para a instalação de áreas comerciais, são quem? As áreas de planícies. Então, vocês podem observar que as áreas de planícies são as áreas mais ocupadas no território brasileiro, justamente, né, pela necessidade de desenvolver essas atividades econômicas, principalmente, né, para a agricultura, a pecuária, né? As áreas mais planas são mais propícias para esses tipos de atividade, tá? E quem mora nas áreas de planalto, essas pessoas estão sempre sujeitas, né, a grandes deslizamentos, né, que podem estar acontecendo, né, quando chove muito, né, e a gente vê muitos problemas acontecendo em função desses deslizamentos que acontecem nessas áreas de planalto, nessas áreas de encostas, que as pessoas ocupam, muitas vezes essas áreas são ocupadas porque são áreas com preço mais acessível e as pessoas compram para poder fazer suas moradias, mas infelizmente são áreas de risco, por isso que tem preços mais acessíveis. E ali, como nós estávamos falando, né, das formas de relevo, falamos das montanhas, e ali as montanhas, a gente vê que na litosfera, nós encontramos, então, uma variedade de rochas, e que, por sua vez, as rochas, elas classificam-se em 3, que são as ígneas ou magmáticas, já diz o nome, ígneas ou magmáticas. Por quê? As ígneas ou magmáticas, porque elas se formaram a partir de quem? Do magma. Muito bem. Elas do magma. Gente, muito bom. Então, olha só, essas rochas ígneas ou magmáticas são rochas que se formaram a partir, então, da solidificação do magma, né? Então, ela veio do magma e ali encontrou aqui, né, devido às temperaturas mais altas, o que aconteceu com essa rocha? Ela se solidificou. Então, ela se solidificou devido às altas temperaturas ali, né? E que deu origem, então, a essas rochas magmáticas, tá? Então, deixa a tia compartilhar aqui rapidinho com vocês aqui. Muito bem. Estão visualizando direitinho? Sim. Sim. Ótimo. Muito bem. Então, olha só. Geologia é a ciência que estuda a composição, a estrutura e a evolução da Terra, utilizando as rochas como um recurso, tá? Então, nós temos ali... Peraí, deixa eu te mandar aqui. Isso. Então, nós temos a geologia, a ciência que estuda, então, a composição, como a rocha ela é formada, né? Se ela é formada, né, a partir da solidificação ali do magma. Nós temos também as rochas sedimentares, que são formadas pelas partículas de sedimentos, que a gente vai ver cada uma delas. Por quê? O que são esses sedimentos? Porque são restos de rochas que vão se prendendo e vão ali, né, pequenas partículas que se desprendem de outras rochas e que vão dando origem, então, a essas rochas sedimentares, que elas se formou-se a partir, né, da fragmentação de outra, como nós vamos ver. E além das sedimentares, nós temos também as rochas metamórficas, tá? Por quê? A transformação. Por transformação de quem? Das rochas, que podem ser magmáticas, sedimentares ou até mesmo metamórfica. Essa transformação, ela acontece com a elevação da temperatura e a pressão das rochas que estão submetidas a elas. Então, através dessa transformação, né, ela passa pelas temperaturas e a pressão, vão dar origem, então, a novas rochas. Então, a geologia é a ciência, então, que estuda as rochas. E quem estuda a geologia ali, como que é chamado? Os geólogos.
Isso, geólogos. Muito bem, então aqui, ó, as rochas. Olha como que essa rocha, ela está. Como que eu posso dizer que está essa rocha? É sedimentar. Espera aí que nós vamos classificar ela. Mas olha só, tá vendo que ela está toda o quê? Craquelada, não é isso? Colorido. Isso aqui toda é modificada, ela tem uma textura mais áspera, mais grossa. E será que ela está modelada? Por que ela está desse jeito aqui? Ela sofreu a ação de que tipos de agentes Sedimentação. externos? Quais tipos de agentes agentes externos, né? Modificaram, então, as características dessa rocha? Ó, aqui ela é de um jeito, aqui ela é de outro. O vento. O vento e mais quem? A A água. Dois agentes externos, então, que modificam, então, as rochas aqui, é justamente esses dois agentes. A água da chuva e do vento. E o que vem a ser uma rocha, então? Rocha é um corpo sólido que é constituído por um agregado de quê? De minerais. E a palavra mineral ali são elementos ou compostos naturais sólidos que têm composição química. E vocês vão ver que o intemperismo, né, ele pode ser classificado. Nós temos o quê? Os tipos de intemperismo que as rochas, elas passam. É o intemperismo biológico, tá? Que é a decomposição das rochas pela atividade dos seres vivos. O intemperismo químico, quando, né, é causado principalmente pela ação da água, que dissolve esses minerais. E nós temos o intemperismo físico. Que é esse intemperismo físico ali? Esse intemperismo físico é a desagregação das rochas pela ação desses agentes externos ali, tá? Então, quando a gente fala em intemperismo, são os processos que desgastam e decompõem as rochas, tá? E retiram, então, esses minerais dessas rochas. Lá na página 45, tem os tipos de intemperismo e tem o QR Code de cada um. Depois, se vocês quiserem estar assistindo, vocês podem acessar cada um deles para poder estar, então, assistindo. A tia ia passar para vocês, porém, né, como não dá tempo, vocês podem ir lá. Pegue o livro ali na página 45. Acharam? Tia, Oi. também tem um aplicativo que é da Positivo. A gente baixa aí e a gente pode acessar com os QR Codes. Isso mesmo. Tem uns 3 QR Code aqui na página. Isso. Tem os 3. Mas, peraí que a tia vai ver aqui. O meu celular não Aqui, está... tia, esse aqui. Ah, tá. Bem legal, Isabela. Bem legal. Então, olha só. O meu não está abrindo, tá? Eu baixei um vídeo, mas ali os QR Codes ali, se não abrir, vocês podem fazer uma pesquisa, tá? No Google, né? E aí vocês conseguem identificar. A tia passar o vídeo, mas não dá tempo, não tem problema. E aí, então, a gente vai ver aqui, ó. As rochas, elas formam a camada externa. É a camada externa sólida da Terra, chamada, então, de litosfera. E lembrando, então, que essas rochas aqui, elas são provenientes, então, de quê? De resultados de origens magmáticas, né? Quando elas se formam a partir da decomposição de outras rochas. Então, por quê? Porque existem esses 3 tipos de rochas. Ígneas ou magmáticas, provenientes ali do magma, né? Nós temos também quem? As metamórficas. O que são, então, as rochas metamórficas?
já diz o nome, metamorfose, a transformação que elas acontecem, né, através da elevação da temperatura e também da pressão que elas sofrem. E as sedimentares, que é formada, então, por sedimentos, ok? Então, olha só, as rochas ígneas ou magmáticas são formadas através da solidificação do magma. São as primeiras rochas da crosta terrestre que compõem o nosso embasamento. Elas podem ser de dois tipos, as vulcânicas ou extrusivas, plutônicas ou intrusivas. Muito bem. Ó, as vulcânicas ou extrusivas, elas são formadas na superfície após uma atividade vulcânica, tá? Então, a magmática vulcânica, ela se forma por uma erupção vulcânica. Como? O resfriamento do magma, ele vai acontecendo, né? Por isso, os cristais não se organizam, não pode ser vista a olho nu. Por exemplo, as rochas extrusivas, temos o basalto e a pedra pumice. Esse é o basalto, é uma rocha, né, vulcânica. Olha a cor dela, ela é mais escura, tá vendo? E nós temos também, né, a pedra púmica, eu vou mostrar para vocês. Ó, a aplicação do basalto. Onde a gente vê basalto ali, ó, no enquadramento das portas aqui, ó, tá vendo? No enquadramento das portas, na calçada de rua, na construção de casas, de diques que represa a água. Então, utiliza tudo esse basalto. E o basalto, então, é uma rocha de origem vulcânica, tá? E temos também a pedra pumice. A pedra pumice, ela se forma durante, né, atividades vulcânicas explosivas. A lava líquida, muito rica em gases, é projetada na atmosfera, formando pedaços de espuma. Tudo bem, nós estamos no horário, tá? Já passou aí 5 minutos. Nossa, nem vi, tio Léo. Mas já estou fechando. Então, esse aqui, ó, é uma pedra pume. As pessoas utilizam muito isso aqui, muitas vezes, para fazer limpeza nos pés, tá? Então, passa ali no pé, faz a limpeza do pé, é de origem basáltica. Meus amores, boa semana, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau. Nós estamos nos trabalhos, hein? Beijo.